Dudu, que é isso? Madeira! Madeira! Muito bem! Um papagaio cinzento de estimação fugiu da casa dos donos e ficou desaparecido 4 anos. Quando ele voltou, ele havia perdido seu sotaque britânico e passou a falar palavras em espanhol. Isso porque o papagaio conviveu com um homem do Panamá. A característica dele também está querendo se socializar com o seu parceiro ou com o seu colega mais próximo, que no caso de uma ave em cativeiro acaba sendo o seu tutor ou o seu dono. Aves como o papagaio já foram vistos imitando outros animais. Can you do a red wolf? How about an owl? The pretty songbirds? How about a rooster? Can you do a horse? Good. E até dando palestras. Why do we want to protect your home? I'm special. You are very special. É um fato muito intrigante da biologia, os papagaios terem essa capacidade. No episódio de hoje, eu vou descobrir tudo sobre uma das aves mais inteligentes do mundo, o papagaio cinzento africano. Coisas como olá. Se você tomar tempo para ensinar algumas palavras, eles serão capazes de falar. Eu vou entrar no território deles para ver como eles se comportam. Eles sabem dançar. Às vezes, quando eu estou aqui com eles, eu começo a bater palmas e eles dançam no ritmo. Posso ver isso? Sim. E conversar com especialistas sobre a incrível capacidade cognitiva desses animais. A gente analisa todos esses sistemas de comportamento dos animais, os mecanismos de comunicação dos animais, a gente vê que são estruturas realmente complexas e que parecem projetadas. O Origem está imperdível, portanto, não saia daí. O som que você ouviu agora não é de um filme de terror, mas é como soaria a voz de um macaco pedindo uma pessoa em casamento em inglês. Um estudo sobre o trato vocal dos macacos mostrou que eles possuem um sistema vocal similar ao nosso. Por isso, os pesquisadores simularam no computador como seria se um macaco perguntasse em inglês: "Você se casa comigo?" Apesar das inúmeras tentativas, não foram chimpanzés que passaram a emitir sons como humanos, mas sim as aves. Aves não têm dentes, lábios ou nariz, mas eles têm algo que nós não temos. Os papagaios falam, na verdade eles não falam, né? Eles repetem sons, porque eles têm duas características biológicas muito importantes. A primeira é que eles fazem parte de um grupo de aves com o tamanho do encéfalo, do cérebro, muito grande. E um segundo ponto é que todos esses seres que falam, né, seres humanos, papagaios, eles têm uma área no encéfalo, uma área no cérebro, que é uma área ligada aos centros da fala. E outra coisa importante é que os papagaios fazem parte de um grupo de aves muito sociáveis. Significa que elas trocam muita informação entre elas, sobre o ambiente, sobre a comida que elas acharam. Can you do a cat? How about a dog? Can you bark? Fly on the spaceship? And shoot the lasers? Esse é Einstein. Would you like to introduce yourself? Ele é um papagaio cinzento capaz de fazer 200 sons. E isso não é por acaso, já que o papagaio cinzento é considerado por especialistas como um dos animais mais inteligentes do mundo. São essas a maneira como que esses animais respondem aos seus desafios no meio ambiente. Então, tem espécies
Claro, um papagaio cinzento provavelmente vive num ambiente muito complexo e muito desafiador do que um passarinho, né? Do que um pombo na cidade. Então, os bichos vão tendo essas diferenças naturalmente aparecendo aí no seu genótipo e no seu fenótipo, né? Eu decidi ver pessoalmente se eles são tão inteligentes. Lar de cerca de 220 tipos diferentes de aves. O Birds of Eden é um santuário que oferece voo livre a aves previamente enjauladas em um habitat tão grande e natural quanto possível. E entre as 3.500 aves estão os papagaios cinzentos. Estamos em outra parte aqui desse espaço dedicado só para as aves, mas em particularmente com esse que está aqui atrás de mim, que chama African Grey. Eu vou falar a versão do nome em inglês, mas nós vamos ver porque eles estão em um ambiente completamente diferente. É isso que a gente vai saber daqui a pouquinho. Vamos lá? Vamos? E quem vai me acompanhar nessa visita aos papagaios cinzentos é a cuidadora deles, a Tamara. Parece que estamos no paraíso do papagaio cinzento, não é mesmo? É mesmo, realmente. Por que este lugar foi construído e por que ele está longe do Birds of Eden? Far from Birds of Eden. Porque eles são destruidores. Eles mastigam tudo. Por isso, nós temos, acho que 5 deles em outro lugar, porque são muito destruidores. Não podemos ter tantos em um lugar só. Que tipo de coisas eles destroem? Eles mastigam seus poleiros de madeira, coisas assim. Eles destruíram as árvores do santuário principal? Eles atacam as molduras das portas. Eles mordem tudo. Se você for até lá à recepção, vai ver. Foram eles. Eles mastigaram as molduras das portas lá. É isso que eles fazem? Isso. É isso que eles gostam de fazer para se divertir? Sim. E também nos disseram que eles gostam de ter seu próprio espaço. Eles não gostam de dividir o espaço. Não, eles não gostam. Como você pode ver, temos um grande grupo deste lado e um outro daquele lado. Então é como se você tivesse 2 grupos diferentes. Sim, nós temos grupos diferentes. Que interessante. Então, o grupo deste lado não se mistura com os que estão ali. Não, eles não se misturam. Eles escolhem o seu próprio espaço. É muito interessante. Sim, você pode ver perfeitamente que alguns deles estão à direita e outros à esquerda. Sim, alguns estão daquele lado. Que curioso. Eles também são conhecidos por serem... aves que falam. Sim. Sim, eles são muito falantes. O que eles dizem? Esses aqui aprenderam a falar? Coisas como olá. Se você tomar tempo para ensinar algumas palavras, eles serão capazes de falar. Além disso, se, por exemplo, o seu telefone tocar o tempo todo, eles copiarão esse som. Eles farão o mesmo som. Eles vão imitar? Sim. Então eles são muito inteligentes. Sim, eles são aves muito inteligentes. Enquanto nós, humanos, usamos os lábios, a língua e a traqueia para falar, aves usam a siringe. Então, as aves têm uma caixa vocal na traqueia que se chama siringe. É tipo uma caixa de ressonância que ajuda a produzir os sons. Então, os papagaios também têm siringe. Mas os papagaios, além disso, têm todo um aparelho vocal, né, uma língua diferenciada, um bico diferenciado, que também, e além das modificações no cérebro, que fazem com que a emissão de som seja mais fácil nesse grupo. A incrível capacidade de emitir palavras iguais às nossas, de repetir comportamentos humanos e até de reconhecer objetos é algo de especial que o papagaio cinzento africano é capaz de fazer. E uma das explicações para que isso ocorra é o modo como o cérebro dessas aves se desenvolveu. E, de fato, do ponto de vista cognitivo, eles podem ter, alguns indivíduos, na verdade, não todos, a capacidade mental de uma criança de 5 anos, inclusive com raciocínio abstrato, né?
Existia um papagaio cinza africano, um papagaio do Congo, que era capaz de você entregar para ele vários objetos de várias cores e você falar, eu quero um quadrado azul. E ele identificar num monte de objetos ali, de quadrados amarelos, de triângulos azuis, ele conseguia ter o raciocínio abstrato do que é azul, que a definição de azul é uma definição arbitrária nossa, né? Quando uma ave nasce com a capacidade de se cuidar sozinha, ela possui um cérebro precocial. Já quando é dependente dos pais, o cérebro é altricial, portanto, supostamente menos desenvolvido. Como são os papagaios? Os papagaios, quando nascem, como eles são? Eles têm a mesma cor que estes? Sim, eles são marrons. Marrons? Marrons, sim. Quer dizer, cinzas. Eles são cinzas. É um tom mais escuro de cinza, talvez? Que curioso. Então, à medida que eles crescem... Então, eles apresentarão as suas cores. Que legal. A despeito das cores, o papagaio cinzento, diferente de outras aves, nascem de ovos altamente ricos em nutrientes e isso fornece a eles um cérebro grande, como os precociais, mas apresentam dependência dos pais, como os altriciais. Ou seja, isso gera um maior desenvolvimento da capacidade cognitiva dos papagaios. Só que o problema aí é você tentar explicar a origem de qualquer célula cerebral. Já é complicado você imaginar. O neurônio é uma célula super complexa, né? E você imaginar a origem evolutiva de gânglios cerebrais com esses amontoados de cérebro, de células, ou imaginar pior ainda, as conexões entre os neurônios, elas têm que usar neurotransmissores. Então, existem várias substâncias que são neurotransmissores que fazem a transmissão do impulso nervoso de uma célula para outra. Então, você imaginar a origem de um sistema nervoso, com esses neurônios super complexos, com esse sistema da sinapse, da transmissão dos impulsos nervosos, as substâncias neurotransmissoras, você explicar isso daí por evolução é praticamente impossível. Então, realmente, os animais que têm cérebros maiores têm comportamentos mais complexos. Estudos publicados pela Scientific Reports mostram que papagaios têm um circuito neural grande e capaz de transmitir informação igual a um primata. O circuito neural de humanos e outros primatas é responsável em transferir informações entre duas áreas do cérebro, o córtex e o cerebelo. Córtex é responsável pela capacidade de pensamento, movimento, linguagem, julgamento e percepção, enquanto o cerebelo faz parte do sistema nervoso e é responsável por funções motoras. E devido a esse sistema cerebral complexo, papagaios podem abrir sementes com seus bicos e garras, de forma semelhante a primatas que usam as mãos. E também podem praticar outras atividades consideradas inteligentes. Esse tipo de comportamento sofisticado dos animais pode ser visto no cérebro e não é por acaso. Quanto mais olhamos para a capacidade intelectual dos animais, mais nos questionamos sobre a origem de tamanha complexidade. Em média, o cérebro humano consegue armazenar 4,7 bits, o equivalente a 4,7 milhões de livros. Em 2020, uma pesquisa publicada pela Scientific Reports mostrou um papagaio cinzento de 22 anos realizando 12 de 14 testes de memória, superando estudantes de Harvard, uma das maiores universidades do mundo. Então eles têm que ficar aqui, senão eles destroem as coisas lá no Birds of Eden. Birds of Eden, sim. E talvez até briguem com outros. Com as outras aves pequenas, sim. Então eles têm que ter o seu próprio espaço, seu próprio ambiente. Sim, com a sua própria espécie.
Entendi, com a própria espécie. E eles são muito barulhentos. Eu consigo ouvir elas lá pelas 8 da manhã da minha casa. Eles começam a falar e falar e falar. Por volta das 2 da manhã também. Ficam falando e falando e falando. Eles têm uma boa memória? Eles têm sim, eles têm uma boa memória. Eles te reconhecem? Sim, reconhecem. Esse é o Alex. Comprado em uma loja de animais em 1997 pela doutora Irene Paperberg, se tornou o papagaio mais famoso do mundo. Por meio de treinamento, Alex aprendeu a reconhecer 50 objetos e mais de 100 palavras na língua inglesa. Ele também conta até 6 e até classifica objetos de 5 formas e 7 cores diferentes. E descobrir como a ave desenvolve determinados comportamentos é ainda uma tarefa complicada para a ciência. A gente analisa todos esses sistemas de comportamento dos animais, os mecanismos de comunicação dos animais, a gente vê que são estruturas realmente complexas e que parecem projetadas e não que tenham evoluído. Então, por exemplo, se você pega nos mamíferos, o sistema de sonar dos morcegos, né, que emitem um som e aí vem o eco em resposta e como eles não enxergam, eles vão se desviar dos objetos de acordo com o eco. Então, é um sistema assim, extremamente complexo. Os golfinhos também usam um sistema de sonar parecido para se comunicarem. Então, comportamentos como esses são muito, muito complexos e difíceis de serem explicados pela teoria da evolução. Os próprios papagaios cinzentos têm sua maneira de se comunicar entre si. E uma dessas formas de comunicação é com a própria linguagem corporal deles. Já ouvi as pessoas dizerem que são como uma família. Eles se relacionam como uma família? É decisão deles, com quem eles fazem amizade. Digamos que nós recebemos um par de aves e quando as colocamos aqui, elas podem se separar, vão para grupos diferentes. Se separam. Se separam. Então eles formam novas relações aí. Sim. É por isso que temos alguns aqui deste lado e outros aquele lado. Sim. Interessante. Por que eles ficam naturalmente distantes um do outro? Eles não se aproximam? Não, eles não chegam perto. Como você pode ver, eles estão dando espaço um pro outro. Isso é tão diferente. Exceto quando eles estão comendo. Então eles só comem juntos, mas depois... Eles se separam. Eles se separam. Então eles naturalmente respeitam os espaços pessoais. Sim, eles respeitam a privacidade uns dos outros, digamos assim. Sim, com certeza. Eles têm respeito. Eles não chegam perto só quando comem. Sim. E aí que eles estão todos juntos. Mas então, são todos muito respeitosos. Sim. Nossa, elas são um grupo muito interessante. Eu trabalhei durante a minha graduação com aves e elas são realmente muito interessantes. Além do sistema de cantos, que é para atrair o macho, elas têm todo o sistema de construção de ninhos, né? A gente vê, é uma coisa fantástica. Além disso, o canto, como eu falei, faz parte do ritual de exibição do macho para atrair a fêmea. Mas geralmente o macho não canta só. Muitas vezes ele exibe o seu corpo, exibe partes do corpo coloridas para atrair a fêmea. Outras vezes o macho pode fazer uma dança para atrair a fêmea. Por meio de animais, é possível observar uma complexidade inquestionável de comportamentos inteligentes, que encontra dificuldades para ter sua origem explicada. É uma riqueza muito grande de comportamentos e, lógico, esses comportamentos, embora alguns sejam aprendidos e tenham um componente ambiental, mas eles também dependem de genes. E esses genes teriam que ser herdados, né? E aí, qual que é a explicação para a origem dos genes? É complicado. Para a teoria da evolução, às vezes, você tem um gene, um pedaço de DNA que produz uma característica, esse gene duplica e pode sofrer uma mutação. E essa mutação poderia originar um novo gene com uma nova função. Mas, geralmente, o que a gente vê
como efeito das mutações, é que elas são muito destrutivas. Por isso, alguns cientistas trabalham com a possibilidade de que as espécies ancestrais eram superiores ou iguais às atuais. Diferente da explicação evolucionista, que entende que a vida foi adquirindo maior complexidade e inteligência ao longo de milhões de anos. Se a evolução é um processo viável, a gente pode imaginar que ela poderia ter aumentado a inteligência desses animais. Agora, nós estudamos a evolução em laboratório, investigamos por décadas e décadas e décadas a evolução. Estudamos em laboratório bactérias, a E. coli, malária, protozoários. E o que foi verificado? Todas as mudanças foram degenerativas, todas as mutações foram deletérias. Então está eliminada a possibilidade da evolução ter criado inteligência. Porque a gente sabe hoje que essa evolução nunca ocorreu. Então, se ela nunca ocorreu, esses animais adquiriram essa inteligência como? Quando foram criados. Eles já foram planejados, já foram projetados para ter a inteligência que eles têm. Mas, porque estamos acumulando mutações deletérias, somos menos capazes intelectualmente hoje do que éramos há tempos atrás. Com a capacidade de alcançar voos altos, de cuidar um do outro, de utilizar objetos como ferramentas, tudo isso ainda pode ser visto em um presente que nos leva a refletir sobre um passado que parece ter sido ainda mais impressionante. A capacidade cognitiva de papagaios pode apresentar um mundo novo para a gente. Dá para imaginar que existe muito mais por aí que não sabemos. Explicar a origem de uma célula já é complicadíssimo. Explicar a origem de um gene, de uma proteína, já é dificílimo. Então, assim, quando você vai lá na base, tudo se torna complicado, né? E, realmente, você explicar isso por um projeto inteligente, Deus criou os animais com esses sistemas prontos para funcionar, então é bem mais fácil da gente entender. A evolução tem que tentar uma explicação que não envolva o sobrenatural. Então, por isso, tenta se explicar a origem da vida dessa forma, mas a gente sabe que realmente é difícil. Espécies inteligentes e únicas que, quanto mais são estudadas, mais ajudam cientistas a tentar entender as nossas origens sob uma nova perspectiva. Oi, eu sou a Ana Lopes e se você gostou desse vídeo, se inscreva para poder ver mais origens aqui na África do Sul. E se você está em busca de mais conhecimento, dá uma olhada nos cursos que temos para você, clicando no link na descrição.